Diz assim: o Espírito do Senhor, aqui está diferente, né? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O que o Senhor fez? Para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Olha que interessante o que Isaías está dizendo. Isso não é apenas uma palavra temporal, ela é atemporal. A palavra do Senhor, ela é aplicável nos nossos dias. Então, por isso que nós temos que nos apropriar da palavra de Deus. Porque quando Isaías está dizendo, o Senhor está sobre mim, ele está afirmando sobre ele, amém? Mas quando nós lemos, nós temos que ler para nós. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós. Quem toma posse disso? Eu quero acordar você hoje, eu quero despertar você do sono físico e do sono espiritual. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós. Para quê? Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade dos cativos e libertação aos prisioneiros. Você percebe que para cada situação ruim, o Senhor levantou alguém para libertar, para ajudar o pobre, para abençoar, para tirar a coroa de cinzas, ou tirar a coroa. Os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas. Cinzas são pessoas deprimidas. Você estabelece o governo sobre alguém. Quem estabelece coroa sobre alguém é sobre um tempo de reinado. Então, olha que interessante. Então o Senhor estabeleceu sobre mim algo, me ungiu para abençoar a vida de alguém. O que é a unção? A unção de Deus, ela é o poder e a capacitação de Deus que concede a cada um dos seus filhos para cumprir os seus propósitos. A unção é uma separação. Quem aqui tem uma unção? Quem carrega uma unção? A unção, ela é a separação. Quando eu vou ungir alguém aqui, ou quando eu recebi a unção pastoral, eu separo a pessoa ao pastoreio. Então a unção, ela separa. A unção é uma marca. Quando eu vou levantar alguém aqui como líder, o que eu faço? Eu unjo alguém. Não é assim? Na Bíblia os reis não eram ungidos? Descia o óleo sobre a cabeça dos reis, porque ele estava sendo separado. Então a unção, ela separa pessoas para cumprir propósito. E a unção é aquela que capacita. Aumenta só um pouquinho para mim, Gabriel, o meu. Para me falar um pouco mais longe. A unção, ela capacita você para ir mais longe. Cada um de nós recebemos uma unção do Senhor. A unção não é específica. A unção é exatamente o que Isaías está dizendo. É para ajudar. A gente tem unção para libertar os cativos. Você carrega uma chave para libertar pessoas. Em você há uma presença que o inimigo não resiste. Em você há uma unção de cura. Em você há uma unção de alegria. Em você há uma unção que transforma ambientes. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso em nós. Porque quando a gente olha para o nosso contexto, talvez nós podemos só esperar. Nós somos apenas uma igrejinha do Bandeirantes, do bairro, de poucas pessoas. Não, queridos, não é sobre isso.
Mas quando nós aprendemos a olhar e tomar posse da palavra, há uma unção sobre nós, que o Senhor nos separou como seus soldados, como seus guerreiros. A gente não pode mais viver abaixo daquilo que o Senhor confiou a nós. Você é alguém que vai fazer a diferença nessa geração. Você é alguém que o Senhor chamou para destravar ambientes. Você é alguém profético. Tem pessoas aqui que têm dons maravilhosos e que ainda não conseguiram se apropriar dos dons porque tem medo. Tem alguém aqui no nosso meio que tem dom de visão aberta? Tem alguém aqui que já teve visão do mundo espiritual aberta? Tem? Gustavo? Tem mais alguém? A irmã Ana? Quem mais já teve uma experiência? A Miriam? Teve também? Sim. Queridos, é coisa de louco. Uma vez eu vi o rosto da pessoa destruturado, no rosto da pessoa. Mas se nós não entendermos que o Senhor abriu a nossa visão para avançarmos, para entendermos, a gente recua, dá medo. Uma vez eu estava no monte, olha que loucura, eu vi um demônio que ele parecia uma hiena. E era tão louco que ele rodava no mato assim, e a gente estava orando, e ele ficava só não tinha mato. Na hora onde estava limpo, ele não chegava. Eu falei, misericórdia, que negócio feio. E quando a gente orava, expulsando, ele corria para o meio do mato. E você fala assim, nossa pastor, que loucura é essa? Irmãos, é loucura. O mundo espiritual é doideira. Então tem pessoas aqui que têm dons maravilhosos, mas não se apropria das ferramentas de Deus. Por quê? O dom é uma arma que Deus nos deu. Porque o nosso olhar de incapacidade, nós somos incapazes por nós mesmos. E é por isso que muitos de nós paramos no meio do caminho, porque não andamos na unção, andamos na alma. E quando você anda na alma, Deus silencia. Mas quando você anda na unção, Deus fala por você. Deus vai por você. A unção é algo para desbravar no Senhor. Essa unção é um romper. E eu vou mais além. O que é a unção? A unção é a energia, a força e o poder de Deus em nós. E a gente está andando na alma. É claro que quando você olha para você, esse sentimento tem que existir para que não venha soberba sobre nós, para que não haja soberba sobre nós. Mas a gente não pode mais andar na alma, irmãos. Uma igreja que anda na alma é uma igreja que se move apenas quando está tudo favorável, quando tudo está agradando, quando tudo está feliz, quando tem café da manhã, quando tem comunhão. Mas quando é para o bicho pegar, todo mundo corre. Então chega de andar na alma, porque quando você anda na alma, Deus silencia. Mas quando você está na unção, Deus vai na sua frente, Deus vai usar a sua vida como instrumento. E é tão importante descobrir que essa unção está dentro de nós. Essa unção começa em nós. Porque a gente pensa que unção é apenas uma capacitação de Deus para a gente fazer pelo outro. O que Isaías está falando é sobre o outro, não é? Mas a unção, ela começa a revelar em nós, para vencermos em nós as questões que tantos enfrentamos. Porque eu falo que a pior questão, sabe qual é? As guerras da nossa mente. Sabe por quê? São guerras invisíveis. São guerras que a gente não consegue lidar. Eu e a Adriana nós sempre conversamos, falando assim, amor, é tão fácil a gente aconselhar o outro, mas quando a gente está vivendo um problema é diferente, não é? Porque as batalhas dentro de nós, elas dobram, parece. E essa unção, ela é exatamente para também aprendermos a vencermos as nossas guerras. E muitas vezes a gente não vence porque a gente está no nosso poder, na nossa maneira racional. E a Bíblia diz
que as armas do Senhor, para nós, elas são poderosas em Deus, para acabar com milícias. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada prosperará contra nós. E a gente fica, não, eu não aguento mais. Você não aguenta mais porque você está olhando para você. Vai para a unção, vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, vai para as armas espirituais para ver se você não rompe o que é humano. Então, essa unção, ela nos ajuda a vencer esses conflitos internos. E você precisa entender que existem ferramentas dentro de você que estão enterradas. E eu estava lendo Isaías 45:3. Isaías 45:3. Olha para essa pessoa do outro lado e diz assim: acorda. Tá com sono? Toma um café. Vou falar para você. Nós fomos dormir ontem que hora? Mais de meia-noite. Acordamos que hora? 4 e pouco da manhã. Diane foi orar, eu já levantei também. Então você não está mais cansado que eu garanto. Eu estou cheio da unção aqui. Estou cheio de Deus. Diz assim, 45:3: darei a vocês os tesouros das trevas. Quando você ouve trevas, irmão, não dá um negócio ruim? Você sabe o que é treva? Ausência de luz. Coisas escondidas no escuro. É escuro, amém? Que a gente fala trevas, a gente pensa que é o inferno apenas, né? Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Quando a gente ouve, darei a vocês os tesouros das trevas, não quer dizer que é do inferno. Quando você vai para a palavra treva, é ausência de luz, é lugares escondidos, escuros, amém? Amém? Eu vou falar que eu estou pregando heresia aqui. E tem tesouros que estão escondidos, irmãos. Tesouros que estão escondidos dentro de nós. Edmeia Williams tem um livro que fala Tesouros Escondidos. E ela trata exatamente sobre isso. Você pode até uma ministração sobre isso. Ela fala exatamente de tesouros que estão escondidos no mais profundo da alma humana, do coração humano. Está dando um conflito aí no som, hein? E aí, ela fala de tesouros que estão na alma humana, que precisam ser revelados. E o que é revelado? Porque o Espírito Santo de Deus representa a luz nas nossas vidas. Acho que é Salmo 139 diz que as trevas para ti são como o dia, não é? Porque nada fica em oculto do Senhor, porque quando a luz do Senhor chega, ela clareia tudo. A luz é necessária para limpar um ambiente. Você tentou limpar a casa no escuro, você consegue? Você consegue fazer comida no escuro? Você consegue fazer qualquer coisa no escuro? Não. Porque tem coisas que precisam ser enxergadas. Então quando eu li isso aqui, me trouxe o entendimento. Eu darei a vocês os tesouros que estão escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo meu nome. E o que eu quero aplicar nessa palavra é: existem coisas que Deus estabeleceu dentro de você, que você precisa, pela luz do Espírito Santo, encontrá-las. Porque quando você encontrar, haverá uma mudança de chave na sua vida. Você não será mais o mesmo. Eu aconselho você a ouvir essa ministração da Edmeia Williams. Ela fala tesouros escondidos. Edmeia, aquela senhora, ela é maravilhosa, irmão. Quem já ouviu a Edmeia Williams? Vocês já devem estar ouvindo. Que mulher inteligente, irmãos. Fala 5 línguas, quase 90 anos fazendo a obra do Senhor. Esse tempo atrás eu estava falando de política. Eu falei, meu Deus, essa mulher podia ser.
Mas ela trata esse tema muito. Aí eu falei, quando eu li isso aqui, me veio a lembrança da ministração dela que eu ouvi há muitos anos atrás. Ela tem um livro sobre isso. E quando você entende que há tesouros escondidos entre você, você já viu algum tesouro em lugares de fácil acesso? Já viu? Eu já ouvi falar que há tesouros no fundo do mar, escondidos em terrenos, em cofres. Tudo que é valioso nunca está em lugares de fácil acesso, porque requer esforço, requer busca, requer entrega, requer renúncia. E o que o Senhor quer fazer conosco como igreja é: vá, eu quero dar a vocês tesouros que estão escondidos, e muitos de nós estão carregando preciosidades que estão dentro de nós, mas não estão sendo reveladas, porque nós não entendemos que o Espírito Santo de Deus quer nos capacitar com uma unção. Porque a unção não é para ficar guardada, a unção não é para ficar em lugares secretos, a unção é para ser revelada a presença de Deus através de nós. Você já viu alguém cheio da unção? Você fala, essa pessoa não é essa pessoa. Não é verdade? Você vê uma pessoa tímida assim, tentadinha na igreja, mas quando Deus toma essa pessoa na unção, vira profeta, eis que te digo, enfrenta demônio, porque ela está na unção. A gente tem que parar de ter medo, e a gente tem que se apropriar das coisas de Deus. É botar aquele, sabe por quê? Sabe que eu entendo que o diabo é? Já viu? Os cachorros, quando o portão está fechado, eles começam a latir um pro outro. Tem um vídeo na internet. Quando o portão é aberto, os dois não brigam. O diabo fica do outro lado, e fica acuando você. Mas alguém na unção, diga, aqui não. Aponta o dedo da cara do diabo e fala, aqui não. Aqui você não tem poder, aqui você não tem autoridade, aqui você não vai fazer o seu inferno dentro da minha casa, não. Aqui não é a casa da mãe Joana, não. Alguém cheio da unção confronta. Alguém cheio da unção, a unção não tem medo de avançar. Alguém cheio da unção não tem medo dos ambientes que Deus os coloca. Então, quando eu li isso, eu entendi que há tesouros que o Senhor armazenou em nós, que precisam ser revelados, riquezas armazenadas em locais secretos, lugares secretos. Talvez a minha aplicação esteja errada. Nós temos um mestre, depois ele vai me corrigir. Eu sou pastor, eu preciso aplicar a palavra num outro contexto agora. Riquezas que estão armazenadas em lugares secretos não estão no ambiente de multidão. Estão para ser liberadas em lugares secretos. Tem coisas que você só vai viver nos lugares secretos. E as riquezas serão dadas a vocês nos lugares secretos. Aprenda uma coisa. Deus não começa pelo ambiente. Deus, ele começa pelo coração. Deus não começa um avivamento na igreja. Deus começa o avivamento no quarto secreto. Deus começa a transformação no ambiente secreto. Deus começa aonde ninguém está vendo. Deus está enxugando lágrimas aonde ninguém está vendo. Deus está te fortalecendo em ambientes que ninguém está te vendo. Deus começa interiormente a fazer. Porque a palavra de Deus diz que embora exteriormente, se for Jesus, conecta comigo, Jesus, não com o celular agora. Quando você entender isso, que a palavra de Deus diz, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, então exteriormente essa matéria aqui, ó, eles vai cansar, não é?
É ou não é? Os anos vão passando, a gente vai envelhecendo, e a gente vai ficando fraco. Mas a Bíblia diz que embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque a unção vem de dentro para fora. A unção se revela dentro para fora. Desliga o celular, minha querida. Então a unção, ela começa de dentro para fora. Ela não começa de fora para dentro. Por isso que o Senhor não começa a fazê-lo, porque esse evangelho frajuto dos nossos dias, de igreja que prega a prosperidade, a pessoa quer começar de fora para dentro, e Deus não começa assim. Eu entendo que Deus, Ele vai começar a fazer dentro do coração do homem. Deus vai corrigir o homem das suas vaidades. Deus vai corrigir o homem dos seus interesses mesquinhos e frágeis, para estabelecer sobre ele um coração sólido, um coração generoso, um coração abençoador, um coração reparador, um coração que vai olhar para o próximo, para que depois Deus o prospere. Eu fiquei igual Moisés agora, né? Que Deus vai fazer primeiro no coração do homem, para que o ambiente interno comece a ser moldado, para que o ambiente exterior seja moldado. Porque o evangelho de hoje diz: você tem que ter casa, carro. E a palavra de Deus diz: você precisa da minha presença. Você não carrega apenas promessas. Você carrega um rio inteiro aí dentro do seu coração, queridos. Existe um rio dentro de você. Só que quando a gente não entende isso, a gente começa a criar barreiras. O que é uma barragem? Você sabe o que é uma barragem? É um rio que acessa um determinado lugar. E se forma uma barragem por quê? É feita uma proteção para que aquela água não escoe. Já viu? As hidrelétricas. Então há um desvio para que as águas se potencializem, para que se transformem em energia, não é isso? Se tiver alguém aqui bom, químico, ou, não sei nem se é químico isso aí, se é, né? Nem sei se é isso. Tem físico, não físico, né? Química é outra coisa. Então você pensa, então essas barragens são águas que são acumuladas ali. E o Senhor quer fazer que a gente seja um lugar de continuidade, um rio de contínuo, um lugar de derramar sobre o outro. Porque começa de dentro para fora. Quando você retém as coisas de Deus, aprenda uma coisa, queridos: unção não acaba. Mas se unção ficar retida, por que Deus vai derramar mais? Para que Deus vai derramar mais na sua vida? Para que Deus vai te dar mais dinheiro se você não sabe como fazer? Se você não é generoso, para que Deus vai fazer? Mas pastor, eu quero prosperar. Mas para que você quer prosperar? Se você nem um pouquinho que você tem, você semeia. Para quê? Não, eu quero ser cheio da unção. Para quê? Se você não se move. Você quer mais unção para quebrar a cadeira, ficar mais pesado? Para que você quer unção? Deus só dá as coisas para quem tem objetivo, queridos. Eu quero unção para mim ir adiante, Deus. Eu quero unção para mim crescer. Você quer mais para quê? Você quer carro novo para quê? Acabar o culto, você vazar? Você quer 2 carros na garagem para quê? Para pagar 2 de IPVA? Você quer um emprego melhor para quê? Para você ficar ausente da igreja? Deus só vai derramar unção para quem está olhando para o alto e dizendo: qual é a próxima missão?
Porque se você quer as coisas da terra, queridos, me desculpe, Deus não vai derramar. Unção vem para quem renuncia às coisas da terra, porque a unção é coisas do céu. Você não carrega apenas as promessas, mas existe um rio dentro de você. Existe algo que o Senhor quer derramar sobre alguém. O que o mundo precisa está dentro de alguém que decidiu crer. O mundo precisa de algo que alguém carrega. Você parou para pensar, queridos? Que tem alguém que precisa de algo que você carrega? Já parou para pensar nisso? Eu estava falando com a Adriane ontem, olha que loucura. Olha, Deus me deu uma receita ontem. A Adriane falou, mas você vai fazer isso na igreja? Eu falei, não, né? Pensa numa coisa. Você tem um testemunho de vida, você não tem uma história? Você não tem uma história difícil? Alguns aqui têm uma história de superação, não tem? Outras piores, outras mais amenas. Mas todo mundo tem uma história difícil aqui. E Deus começou, olha que loucura, eu dirigindo. Quando Deus fala comigo, às vezes eu falo, Deus, você acha que eu sou criança? Deus me deu uma receita de um bolo. O que você faz com limão, irmãos? Se você pegar o limão, você faz assim. Que agora na Colômbia tem uma febre lá, você sabe, né? Que eles descascam o limão, colocam numa vasilha, temperam o limão, jogam sal, pimenta, jogam um monte de tempero lá dentro e ainda joga lá o caldo do limão. Só de lembrar fica na minha boca. Mas o limão é amargo, você não consegue chupar um limão. Não é verdade? O limão muitas vezes é a nossa história, difícil de engolir, amarga. Mas olha que interessante. Se eu pegar um limão, espremer um limão, eu pegar uma farinha de trigo, açúcar, fermento e colocar água, o que acontece? O que acontece, irmão? Vai virar uma massa. Mas só vira massa. Por que vira massa? Se eu misturar tudo, colocar no forno, eu asso, depois tiro e alimento. Mas olha como Deus é tão especial. Olha que Deus falou comigo, irmãos. Deus é tão especial com que Ele usa a nossa história amarga, de difícil engolir, mas junto com a sua presença, que nos dá liga, que é a farinha, com o fermento que gera crescimento e com a água do seu Espírito que nos purifica, e a nossa história dá sabor a algo. Não é loucura, irmãos? Pelo amor de Deus, Deus fala desse jeito comigo. Não é loucura? Ele ainda faz questão que a nossa história seja o diferencial, junto com a sua palavra, com a sua presença, e diga, há um testemunho. A sua história dá sabor e dá sentido. Eu falei, uau, Jesus, nunca tinha pensado nisso. Então, a nossa história se torna um testemunho sobre alguém. Mas histórias passam com o tempo. Histórias são registradas e marcantes para aqueles que fizeram a diferença. Grandes homens de Deus que andaram na unção. Porque eu não conheço nenhum homem que andou na alma e ficou registrado na história, a não ser conhecido pelo fracasso. Mas quando decide andar pela unção, Deus faz questão de registrar que eram falhos, amargos, de difícil personalidades, mas que com a sua presença se tornaram um grande potencial, porque entenderam que a sua história nas mãos do Senhor se torna um diferencial. Quando você se mistura à presença, à unção, nada mais te para. Até aquilo que o diabo já usou para te paralisar antes, que é aquele seu ponto fraco no Senhor, queridos, ele não pode mais. Sabe aquele muro baixo que o diabo sempre te acessou? Já não dá mais.
Porque a unção nos leva a ambientes espirituais e nos fortalecem espiritualmente. Porque olha que interessante, eu quero trazer isso para você. Lá em 2 Coríntios 4, no verso 6. 2 Coríntios 4, 6 e o 7. Quando eu olho para cada um de nós, olha que interessante, olha como não existe um Criador, queridos. Hoje nós estamos nos aproximando já de 8 bilhões de habitantes, né? São 8 bilhões de pessoas, irmãos. Quando você vai para São Paulo, você vê aquela montoeira de gente, lá na 25 de março, você fala, já é gente demais, né? Agora imagine 8 bilhões de pessoas no planeta, e ninguém tem uma digital igual a sua. Até pessoas que são gêmeas, idênticas, não têm a mesma digital. Deus fez você com um objetivo e um propósito. Deus colocou coisas no seu coração, no interior do seu coração, que precisam vir para fora. Porque lá em 2 Coríntios o apóstolo Paulo vai dizer: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de... Ele está tirando toda a supervalorização que muitas vezes a unção traz para nós. Porque quando a gente flui, você acha que o maior perigo é apenas quando eu simplesmente erro alguma coisa aqui e solto uma heresia? Não é. Esse não é o maior perigo da vida de um homem. Porque eu posso corrigir no próximo culto, sabia? Vir aqui, ó, errei, me perdoem, e reposicionar o meu coração e ensinar a igreja diferente. Mas o maior perigo é quando eu estou bem, fluindo, Deus está me usando, e eu estou com o ego lá em cima, e eu estou dizendo, eu sou um homem de Deus, e aleluia, glória a Deus. Porque tem muitos homens de Deus que estão caídos, mas Deus ainda está com a unção sobre ele, usando a vida dele, porque tem compromisso com o seu povo. Mas a unção não sustenta ninguém a salvação. Se, pastor, eu sou cheio de unção. Unção e salvação é outra coisa, frutos é outras coisas. A unção vai te capacitar para exercer o seu chamado. Porque Saul estava no trono com unção, mas não estava agradando o coração de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele ainda aqui, Davi fala, não vou nem tirar a vida desse cara aí, porque ele é ungido do Senhor. Unção não quer dizer salvação. Eu estou salvo, eu estou abençoado. Não. Unção, Deus vai te usar em qualquer lugar, porque tem compromisso com alguém. Deus está me usando aqui hoje, porque tem compromisso também. Não é só por mim. Tem compromisso. Porque a unção não vai sustentar ninguém. Vai chegando lá no céu, não, mas eu sou ungido do Senhor. Não te conheço não, camarada. Então o que o apóstolo Paulo está ressaltando? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus. A unção provém de Deus. A unção não provém de você. Esse poder vem do Senhor. Ele está tirando essa autovalorização. Eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Eu não gosto, eu não tenho paciência quando alguém chega aqui e fala, eu sou homem de Deus, não sei o que, não sei o que. Para com isso, para de balela, para de querer esse negócio. Que quem é não precisa falar, irmão. E aí, o apóstolo Paulo está nos ensinando que existe um tesouro em vasos de barro, porque está dizendo, o tesouro é a presença de Deus em nós. Porque eu sei que eu me conheço sem a presença de Deus. Se com a presença de Deus eu já dou trabalho para ele, imagine sem. Você se conhece sem a presença de Deus? Você sabe como você é? Sabe ou não?
Tem gente aqui que sai da presença de Deus vai dar aula para o inferno. E a presença de Deus é que nos traz essa essência, esse valor, essa valorização, essa autoestima, de você andar de cabeça erguida, não porque você é mais do que alguém, mas porque você sabe quem você é. Mas se esse tesouro sair de dentro da gente, irmão, acabou. A gente se torna mais um no meio da multidão, cheio de pecado, falha, frágeis. Porque eu sempre falo, o que valor tem um vaso de barro, irmãos? Matéria. Então tem coisas que estão dentro de nós, que são a presença de Deus que nos deixa bonito. Você já viu alguém fora da presença de Deus? Já viu alguém longe da presença de Deus? Não fica feia a pessoa? Mas quando uma pessoa pensa na presença de Deus, o rosto muda, a essência muda. Se eu mostrar minha foto do Kel, vocês vão falar, meu Deus. E era sem beleza mesmo. Então quando você entende que a presença de Deus é quem te traz esse valor e esse senso, você passa a olhar para dentro de você, porque o Senhor está conectando você no seu interior. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, alma é curada, alma é tocada, mas o que é ministrado é o Espírito. O Espírito é ministrado, a alma tocada. Mas Deus fala, quando você sente Deus falando com você, é no seu espírito, porque Deus é espírito, Deus não é alma. A alma tem animal. A Bíblia não fala que seu cachorrinho vai para o céu, não é minha culpa. Né? Quando eu era criança tinha aquelas imagens, não sei se era Testemunho de Jeová, a gente no meio dos leões, tinha, né? A Bíblia fala que o homem é dado ao espírito. O fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o espírito. A alma e o corpo são... A alma é o que você sente, armazena essas questões. O corpo é matéria. Então quando você entende que o Senhor fala com você pelo plano espiritual, e quando Ele fala que quer fazer algo em você, porque lá em João, no capítulo 9, verso 3 e 4, Ele vai dizer assim: João 9, 3, 4. Eu amo essa passagem. Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse a obra de 4. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Deixa eu falar desse 3. Você sabe que essa questão está falando do cego de nascença, amém? Os discípulos perguntam para Jesus por que ele nasceu desse jeito. Se os pais pecaram, se alguém errou, se ele pecou, para ele ter sofrido uma consequência. E o que Jesus disse? Ele não está assim pelos pecados nem dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que manifestasse nele a obra de... Olha que interessante. A palavra em hebraico manifestar se chama hayá, que significa ser, existir ou tornar-se. É um verbo que expressa a ideia de algo que aconteceu, existe ou está em processo de se tornar. Então toda palavra, ela tem um significado profundo. E essa palavra hayá, ela significa uma expressão de algo que vai acontecer. Porque para Deus não existe nosso tempo, nosso relógio. Não existe o Cronos. Qual é o relógio de Deus mesmo que me fugiu da memória? Kairos. O nosso é o Cronos. De Deus é o Kairos. De Deus não é 12 horas, 24 horas, não é 60 minutos, uma hora. Para Deus não.
Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, quando Deus ele formou tudo por meio da sua palavra, já estava pronto no plano. Deus só materializou por meio da sua palavra. Então, tudo que Deus fizer, tudo que Deus já te prometeu está pronto. Você não entendeu? Me ajuda a pregar, dá um glória a Deus, um aleluia. O que Deus te prometeu está pronto. É só a expressão de Deus dizer: haja e haverá. A cura que você tanto está esperando é só Deus dizer: haja cura e haverá. Está pronta. A sua prosperidade está pronta. É só Deus dizer: haja, está pronto. No plano espiritual está pronto. Quando Deus ele manifestou a cura desse jovem, já estava pronta. Ela só precisava ser manifestada. Quando a gente fala de manifestação, a gente pensa que é demônio. Quando você fala assim: pastor, manifestou ali atrás, aí você vai ter que orar lá para expulsar, você já pensa que é demônio. Mas a manifestação é por parte de Deus em muitas áreas das nossas vidas, para que manifeste em nós a glória de Deus. Esse jovem, ele poderia ter dito: não, eu nasci, eu vou me culpar, porque aconteceu isso. Mas o que ele entendeu depois, que sabe o que Deus fez? Sabe o que Jesus fez? Cuspiu na terra, pegou o barro, passou nos olhos, pediu para ele lavar. Por que dele foi diferente dos outros? Porque Jesus poderia falar: seja curado, o que você quer? Eu quero ver. Não aconteceu isso já na Bíblia? Mas por que Jesus fez isso? Porque há uma origem. Lá no começo, Deus transformou o homem aonde? No barro. A manifestação do que já estava no coração de Deus, quando Deus desceu, formou o homem. Então, esse raiar de Deus é existir, tornar-se, ou é um verbo que expressa a ideia que algo que aconteceu existe ou está em processo de se tornar. Ele vai ter que lavar os olhos para poder voltar a enxergar. Tem situações que não é o diabo que te coloca. Tem situações que não é simplesmente porque Deus está te castigando. Porque nós enxergamos apenas um momento, apenas esse relógio. A gente quer apressar o relógio. E Deus tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Deixa eu dizer uma coisa: talvez seja hoje. Talvez pode ser daqui a um ano. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer que em tudo o que for acontecer é para que a glória de Deus aconteça por meio de nós. Foi isso que Jesus quis dizer. Ninguém é culpado, você não errou. Mas meus pais erraram comigo. Não é culpa dos seus pais, não. É para que a glória do meu nome seja manifesta através de você. É para que o meu raiar venha sobre você. É que a minha expressão, o meu milagre, a minha intervenção aconteça na sua vida, para que outros possam entender que o meu raiar também vai acontecer na vida deles. A manifestação de Deus. Então Deus quer manifestar a sua glória. Deus ele quer fazer em nós e trazer intervenções. Porque a coisa mais linda é alguém andar no tempo de Deus, irmãos. Já viu alguém andando no tempo de Deus? Já viu aquela pessoa na paz? Mas no céu, você está com uma doença, uma enfermidade, um câncer. Se Deus quiser me curar, Deus cura. De repente a cura acontece. Mas a porta de emprego, as contas vai vencer. Mano, Deus é Deus de provisão. Estou no tempo de Deus. A coisa mais linda para alguém
É o diabo tá ali. Vai, chora, vai lá, toma uma decisão, vai lá, briga, faz isso, faz aquilo, e de repente você fala, decide descansar. Você fala, Senhor, eu entrego nas suas mãos. De repente, o raiar de Deus acontece, a manifestação do poder de Deus acontece. Quando Deus tem para fazer, queridos, porque lá em 2 Timóteo, eu vou correr, 2 Timóteo 1,6, Timóteo 1,6, me ajuda aí, Stephanie, para ser bem rápido. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Por essa razão, deixa lá. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que recebeu pela imposição das minhas mãos. Ele está alertando Timóteo, dizendo, por essa razão, torno a lembrá-lo que mantenha a chama viva. Quem acende a chama é Deus. Quem tem responsabilidade de mantê-la acesa somos nós. Essa chama é interior, é no coração. Quando Deus disse que a chama no altar ela seria acesa e ela não iria apagar, a responsabilidade era do sacerdote todos os dias abastecer aquela chama no altar com lenha. A responsabilidade de manter o nosso coração aceso, de manter o nosso coração entregue, é nossa. Porque o que eu quero te dizer é que quando essa chama de Deus estiver acesa, nós não caminharemos segundo a nossa força, a nossa razão. A nossa alma vai nos levar a reagir. A alma te leva a reagir. E a unção te ensina a responder. É diferente você agir e responder, porque a alma me leva a uma reação, mas a unção me leva a ser uma resposta. A unção me faz ser uma resposta em ambientes que ninguém responde. Por isso que a unção destaca as pessoas. Por isso que a unção te leva a um romper diferente, te leva a um fluir diferente, porque enquanto muitos estão reagindo, retrocedendo, a unção te leva a responder, eis-me aqui, Senhor. Porque você lembra quando Isaías, ele diz, Deus fala, quem eu enviarei? Há um ponto de interrogação, é uma pergunta. Porque só estava Deus e Isaías ali. Capítulo 6, leia. Isaías. Só estava Deus e Isaías, não tinha mais ninguém, irmãos. E Deus joga o quê? Uma pergunta no ar. A quem eu enviarei? E o que Isaías diz? Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, me envia. Porque enquanto a alma te leva a reagir, calma aí, Deus, eu não estou pronto, eu não estou preparado. A unção te faz enxergar que é você que Deus escolheu. A unção te leva a responder e corresponder a um chamado de Deus. Então você pode me dar a desculpa que você quiser, como pastor, mas a unção te leva a responder a Deus. É isso que Deus espera, porque o diabo está usando situações para dizer, reage, a sua alma reage, estou com medo, eu não vou conseguir sair da situação, e Deus está dizendo, responde na unção, porque quando você vai para a unção, ela vem sobre você, queridos. Deus não vai te deixar sozinho. Porque quando Davi viu aquele gigante, quase 3 metros de altura, guerreiro, Golias, Davi não foi na alma, irmão, porque na alma eu ia falar, meu Deus do céu, vai Saul é rei, o problema é dele. Aí você olha para mim e fala assim, o problema é da igreja. A gente precisa pagar o aluguel hoje da igreja, está atrasado, a gente vai pagar hoje, Deus vai levantar você para ajudar hoje.
pastor, o contato no nome dele. Davi olhou para o gigante, um desafio. A alma te levaria ao quê? Deus me livre. Até eu volto a ser católico. Deus me livre. A unção me leva a responder. É comigo o negócio. Ah, mas só tem uma pedra. Não, vai com espada. Não. A ferramenta de Deus. Você acha que Davi tinha força para derrubar um gigante? Davi foi até onde ele tinha que ir, irmão. Ele rodou a funda. Deus deu a direção da pedra. É Deus quem derruba. É a unção de Deus que vai por você. É a unção de Deus que vai fazer você derrubar os seus gigantes. Derrubar os gigantes desse bairro. Derrubar os gigantes que estão impedindo o crescimento da igreja. É a unção. Não é você. Para de reagir com a alma e responda com a unção. A alma quer palco. Sabe por quê? Quando alguém não é reconhecido, a alma grita: por que ninguém reconheceu? Mas a unção vai buscar o altar. Deus não impulsiona o emocional, Ele só vai respaldar o espiritual, irmãos. Fica com esse negócio, Deus não vai. Deus, ai, eu estou tão emocionado, acabou, queridos. Acabou esse tempo para você. Acabou esse tempo para mim. O que Deus vai fazer, Deus não vai impulsionar o seu emocional, Ele vai respaldar o que é espiritual. O que é respaldo? Vai na minha força, eu estou contigo. Quando Josué assume o comando agora da nação, dizendo: eu preciso atravessar o Jordão, qual é a ordem de Deus? Seja forte e... A alma dele estava gritando, não estava? Moisés morreu. Moisés porta-voz, Moisés viu Deus passando assim, sabe as coisas de Deus? Ele viu, irmãos. Agora, e aí? Como que vai ser? O experiente morreu, eu tenho que assumir agora a bronca. O homem fez o povo passar no mar. Você acha que quando Moisés abriu o mar vermelho, ele teve que molhar os pés? Teve ou não? Na sua opinião, pode ser sincero. Ele molhou os pés. Os pés dele tocou a água. Quem anda não são, molha os pés para que outros passem com os pés enxutos. Não tem medo? Sabe o que Deus falou para mim? Eu falo, Deus, traz o crescimento. A gente está apertado financeiro, Deus. Eu sou assim, eu estou preparando a liderança dessa casa, é líderes dessa casa. Aqui tem pastores, aqui vai ter missionários, tem apóstolos aqui, irmãos. Não tem medo de molhar o pé, não. Não tenha medo de molhar os pés, porque a unção que você carrega vai destravar ambientes para que outros passem sem sofrimento. Então a alma quer palco, a unção busca o altar. Deus não vai impulsionar o seu emocional, Ele vai respaldar o que é espiritual. Quando Josué fala, e agora? Como que vai ser? O que Deus diz? Seja forte. Seja forte. Seja forte e corajoso. Vai. Porque a Bíblia fala que o Jordão não se abriu, mas as águas ficaram retidas e baixaram para que o povo atravessasse. Imagine se ele, não vou passar, eu não sou Moisés, o problema é de cada um se vira agora. Alguém tem que responder, para que a unção destrave ambientes. João 7, 37, 39. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo, não vou conseguir terminar a ministração hoje. Ai, Jesus amado, por que o Senhor faz isso comigo? João 7, 37. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Do seu interior? Da onde? Interior é o quê? Dentro. Fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam o que nele cresce. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Da onde fluiria? Vamos, igreja, vamos. Aonde? No interior de São Paulo. É o seu interior. É do seu coração, é da sua vida. Se crer em mim, fluirão rios de águas vivas. Está falando de dentro. Ele não está falando de fora para dentro. Ele não está falando que vai acontecer uma inundação dentro de você. Porque as coisas do Senhor são contínuas. As coisas de Deus não param. Eu falei no começo, unção não acaba. Você pode gastar ela, queridos. Você vai renovar todos os dias. Você, pastor, mas eu estou com medo de dizimar, ofertar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Abraão tinha que sacrificar seu único filho, queridos, a alma dele falou: não, é meu filho. Razão, vou sacrificar o meu filho. Unção, resposta. Eu sou uma resposta para Deus. Custe o que me custar. Deus queria Isaac. O que Deus vai fazer com o menino morto? Deus queria trazer a convicção no coração de Abraão. Quando você é uma resposta, Deus já viu um cordeiro para prover no holocausto. Tem um cordeiro. As coisas de Deus já estão acontecendo. E a gente precisa entrar nesse relógio de Deus. Entender as estações das nossas vidas. Porque o que Deus está dizendo é que no nosso interior, se nós crermos, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. A linguagem de Deus é para dizer: água é o que? Mata a sede. Água traz vida. Água, queridos, se ela for no deserto, tiver água, algo vai acontecer, vai florescer, vai ter animais, vai ter vida, vai florescer, vai ter frutos. Porque Ezequiel 47 vai dizer: por onde as águas do trono passavam, as águas de Deus passavam, ia gerando vida. E as árvores iam crescendo, e as folhas se tornariam remédio. O que Deus quer fazer fluir através de você, você não tem noção. Você não está entendendo a magnitude do que Deus tem para fazer na sua vida. Foi isso que Deus fez com aquela mulher samaritana. Porque todas as vezes que você está aqui entregando algo para o Senhor, algo Deus está fazendo acontecer. Enquanto eu estou aqui pela unção, do meu interior está fluindo algo aqui. Deus é tão bom, Deus é tão lindo, que Ele poderia descer aqui, se materializar e falar: olha, hoje eu vou falar com vocês pessoalmente, mas Deus faz questão de usar nossas vidas. Ele passa pela nossa vida. Ele usa a nossa história. O que hoje está impedindo você de fluir na unção de Deus? Se é pecado, essa mesa tem o poder de te estabelecer. Se é um medo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança todo o medo fora. O Senhor quer fazer fluir de você, porque olha o que vai dizer lá em João, no capítulo 4, do 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Eu falei sobre um pouco dela, mas é outro contexto. Dá-me um pouco de água. Jesus pediu para aquela mulher uma água física. Aprenda uma coisa: quando o Senhor te pedir algo, uma renúncia de algo, é porque algo espiritual vai vir. Já parou para pensar nisso? É quando você está sem tempo e Deus fala assim: se aprofunda na obra, filho. Aí você fala: eu vou renunciar ao tempo, vou me dedicar às coisas do Senhor. Parece que o seu coração é inserido no tempo de Deus.
para cada renúncia há uma unção dobrada. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça todo jugo. O que é jugo? Sabe o que é jugo? Peso. Você colocava um jugo nas costas, carrega peso. Mas a Bíblia fala que a unção despedaça todo jugo, todo peso, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que amarra. Por que a igreja do século passado tinha sinais, prodígios de maravilha? Porque andavam na unção. Porque demônio pipocava na igreja, porque tinha unção. A gente foi muito bom. Hoje a gente tem tablets, a gente tem telão, a gente tem tudo, mas a gente não tem vida de oração. O Anderson Silva fala de uma das ministrações dele que eu acho muito interessante. Ele fala que ele estava lendo algumas teologias sistemáticas, aqueles livros assim de 1000 páginas, coisas bem puxadas mesmo de estudo. Então alguém, para criar uma teologia sistemática, provavelmente passa uma vida inteira estudando para escrever sobre aquilo. E ele fala, aquele homem que pensa que vai ter uma recompensa maior porque ele escreveu um livro de teologia sistemática, vai receber a mesma coisa que uma senhorinha de uma periferia que não sabe nem ler nem escrever, mas pela oração ela sabe aonde apertar o botão que o céu desce. Porque é isso que nós precisamos entender. A unção traz capacitação. A unção é para a prática. A unção é na hora da guerra. A unção é na hora que o bicho está pegando. A unção é quando ninguém quer ir e eu vou. Por isso que Deus faz de dentro para fora. Deus quer destravar aquilo que está impedindo o circular da água. Porque quando Jesus disse, me dá água, Jesus não estava querendo apenas a água física. Podia estar com sede, que estava calor. Mas o que Deus estava querendo apresentar para aquela mulher: eu quero te dar uma água que vai fluir de você, que vai curar você, que vai te tirar desse sentimento. E aí lá no 9 Jesus vai dizer, como a mulher samaritana, ele perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela perguntou, por que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Aí no 10 vai dizer, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, eu vou te fazer uma pergunta, o que você precisa renunciar hoje? O que Deus está pedindo a você? O que Ele está te pedindo hoje? Ele está dizendo, se você conhecesse o dom de Deus, quem está te pedindo, você lhe teria pedido e Ele daria água viva. Acompanha comigo, Stephanie, no 11. 4:11. João 4:11. A mulher disse, o Senhor não tem com que tirar água. Ela está ainda insistindo no tempo, no cronos. Ela está insistindo no plano natural. Ela continua não entendendo. Quanto tempo você não está entendendo para onde Deus quer te levar, queridos? Para onde? Você está teimando com Deus. Para de ficar, ai, eu quero um casamento melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Para. Isso vai acontecer quando você entender o tempo de Deus. O que Jesus está dizendo? Você teria pedido a um Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo, onde conseguir essa água viva? Ela não está entendendo. Ela não está entendendo para onde Deus está querendo levá-la. Porque essa mulher tem uma história de sequidão, de deserto no interior. A Bíblia fala que ela está no sexto relacionamento. Ela está no sexto, imagina, irmãos, eu já falei aqui no outro culto, essa mulher provavelmente não ficava com ninguém, carente nas emoções, na alma purinha. Se hoje você sabe de uma mulher aí
que tem um problema de relacionamento, a gente pensa que ela, o que as pessoas costumam dizer? A mulher é fácil, não é assim? Imagina essa mulher numa cultura passada, opressa, numa cultura que as pessoas não entendiam, só oprimiam. Imagina, como essa mulher era julgada? Sabe o limãozinho azedo que eu falei? Essa mulher era 10 porções de limão. Sabe aquele limão amargo? Era essa mulher. E aí Jesus está dizendo, você não está entendendo. Aí ela vai lá, acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Aí vai dizer no 14, mas quem? Coloca no 13 para mim, Stephanie, falta um. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você não se contenta com muita coisa? Sabe por quê? Você está no natural. Está bebendo água natural. E volta a ter sede. Volta a ter sede. Volta a ter sede. Não acha propósito de vida. Aí se cansa da igreja. Vai para outra igreja. Aí não deu certo. Aí volta para a igreja. Aí você está buscando água natural. Você está indo em lugares de água natural. Aí no 14 vai dizer, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante, ao contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Calma aí, você tem um espírito que é eterno em você, não tem? O seu espírito, o seu é eterno, irmãos. Ou para condenação ou para salvação. É eterno. Pessoas que têm Deus não podem ter pensamentos momentâneos e terrenos. Pessoas que estão em Deus precisam entender: o meu espírito olha a eternidade, as coisas do alto. Tem uma frase que eu sempre disse na minha vida: o coração que foi feito para o céu não se contentará com as coisas da terra. A sua vida foi feita para as coisas do céu. E aí, olha que interessante, se tornará uma fonte de água a jorrar. Você viu uma fonte jorrando água? Já foi numa praça? Aí você olha para aquela fonte, as águas vão a tantos metros de altura. Deus quer fazer fluir de você coisas espirituais, um fluir, um romper. Você sabe que no Japão, quando há um tsunami nos países na Ásia, você já viu as ondas que vêm? Destroem todo um país. Traz isso para o mundo espiritual hoje. A gente louva, sempre tem um louvor que a gente adora aqui na igreja, né? Que é Furioso Oceano. Imagine as correntezas do Senhor abalando tudo que você tem. O que o Deus está dizendo para ela, a jorrar para a vida eterna, é algo espiritual. E a mulher diz: Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela volta de novo para o natural, ela volta para a alma. Aí ele vai dizer mais uma vez: olha como Deus é paciente. Querido, vamos agora, vamos tocar na ferida. Vai e chame o seu marido e volte. Aí deixa na ferida aí. Aí ele foi lá na alma. Você vive tanto na alma, porque você vê, tudo é alma dela, tudo é natural. Ele falou: agora eu vou lá na raiz. Ele disse: vai, chame seu marido e volte. Lembra do assunto que você não consegue resolver? Que isso te abala, isso te leva a um lugar de abalar, que as pernas ficam trêmulas, te levam para a zona, daquela zona fechada que você fica trancado. Agora Jesus foi lá, e ela precisa reconhecer. Sabe o que ela está reconhecendo?
Ela vai dizer assim: Jesus, eu não tenho marido. Respondeu Jesus e lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora, vive agora, não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Ela expôs a verdade. Eu vivo uma mentira. Tem coisas aqui que me impedem de ser genuína na sua presença, Deus. Ela expôs a verdade dela. Ela não teve medo de falar: ai, o que ele vai pensar de mim? Não, é verdade. É verdade isso. Essa palavra me confrontou, porque existem coisas que impedem o rio contínuo de Deus sobre mim. E eu preciso dizer: é verdade, Deus. Aí ela vai dizer, põe 19 para mim, Stephanie. E ela vai dizer: Senhor, eu vejo que é profeta. E no 20 ela vai dizer: os nossos antepassados adoravam neste monte. Ela vai falar sobre adoração verdadeira, genuína. O 21 vai dizer: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos, conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora que de fato chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem o que vai dizer? O que está dizendo aqui, ó? Está falando alma? Está falando em alma? Porque um som só vem sobre o espírito. Para quem é conectado no espírito. Espírito. Espírito em? A mulher disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que está conversando com ela? Olha que interessante. Uma mulher que ia só ao meio-dia buscar água para não encontrar ninguém no meio do caminho, agora recebe algo do céu, recebe água espiritual, recebe água que está jorrando. Agora aquela fonte em que ela foi buscar uma água natural se transforma em algo espiritual. A Bíblia diz: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: uau! Essa mulher vivia na alma fugindo de conflitos e encontros. Não fugia? A Bíblia vai dizer: então ela deixou aquilo que era natural. O cântaro te limita. O cântaro te faz. Vem aqui, Marcela, pega o violão aqui, em nome de Jesus. Se quiser subir o pessoal do louvor, já sobe já, rapidinho. Cadê a Nicole? Está na escolinha, né? Nicole, você está na mídia? Vem aqui rapidinho. Essa mulher, finge que isso aqui é um cântaro. Não, vai ali embaixo, Nicole. Vai ali embaixo, rapidinho. Isso é o cântaro, vai entrar. Pode ser isso aí, mais bonitinho daqui. Essa mulher, ela fugia dos encontros. Pode apagar a luz para mim, por favor. Essa mulher, a Bíblia quando fala meio-dia, é calor, irmão. Já falei aquilo no passado, não vou ficar repetindo. É um calor. Imagina você sair num sol escaldante, mais de 40 graus na cabeça. Mas ela ia esse horário porque exatamente para não ver ninguém na rua, para não encontrar ninguém, para ninguém tocar na ferida. Mas eu
dizer uma coisa para você. Jesus, eu posso ser seu pastor, talvez só sei o que é superficial sobre você, mas Jesus sabe o que acontece. Jesus sabe as suas dores, Jesus sabe os seus traumas, Jesus sabe quanto você foge de confrontos, que tem assuntos que são ainda, que ferem você profundamente. Mas a gente só é curado quando a gente vai para o espiritual, Deus. O máximo que vai acontecer com a gente, quando a gente não expõe a verdade e a gente continua no natural, é tomar um Dorflex espiritual, paliativo. Você vai voltar a ter dor de novo. Mas se Jesus está dizendo hoje, eu tenho um encontro para transformar você de dentro para fora, ir lá e dizer, essa situação não é verdadeira, você tem uma farsa, você vive uma farsa, vive uma mentira. Não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, é porque você tem dor, você tem medo de expor, você já foi ferido, você já foi machucado. O que eu acho tão interessante é que no 28 ele vai dizer, então, deixando o seu cântaro. Sabe por que você não está fluindo no seu chamado? Porque tem coisas que estão em oculto, que precisam ser tratadas. A cura da sua autoestima. Tão lindo é que a Bíblia vai dizer assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade que tanto fugia. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Aquela mulher fugia porque estava no natural. O que ela buscava era água natural. Ela não conseguia ir nos lugares porque era natural. Ela não conseguia ir na dor porque ela estava no natural. Era uma água natural, era uma água humana, era uma água que não convencia ela da verdade. Mas de repente ela veio e tem um encontro verdadeiramente com aquele que não iria fazer mais ela pegar, se abaixar uma água, que a sede voltaria, mas que agora dentro dela fluiria algo genuíno, verdadeiro. Ela teria um encontro com aquele que iria mudá-la por completo. Aquela que fugia da cidade agora se torna uma missionária cheia da unção, dizendo, é Cristo, é Cristo. Ele falou sobre mim, Ele me transformou. As pessoas já não viam ela de uma maneira superficial. Existia uma verdade. Eu imagino, aquela mulher andava assim com um cântaro, olhando para baixo, cheia de vergonha. Eu não quero que me olhem, eu não quero que me vejam. De repente, muda a sua autoestima. De repente ela começa a olhar para frente, dizendo, eu não ando mais na alma, mas na convicção daquele que me transformou, daquele que me muda, daquele que transforma verdadeiramente a essência. O que eu falo para você é que a religião muda nossas vestes, mas Deus muda a nossa essência. Deus muda quem somos. Deus olha para nós e diz, tem tesouros escondidos e eu sei aonde estão. Eu vou te ajudar a achá-los. Queridos, quando chega a Páscoa em casa, minha mãe fazia isso com a gente. Minha mãe pegava os ovos de Páscoa e escondia para a gente procurar todas as manhãs, assim, nas Páscoas. E ela ia atrás, e a gente ia procurando, e estava atrás da cortina, e de repente estava atrás do sofá, e a gente ia procurando. Minha mãe sabia onde estava, mas ela se alegrava quando a gente achava. Ela dizia, ele achou, vem cá, me dá um abraço. Deus sabe onde estão as coisas escondidas dentro de você. E ele está dizendo, são tesouros escondidos. Essa mulher era desprezada, essa mulher não tinha uma história. Essa mulher de repente olhou para ela e disse, não, eu posso mudar, eu posso ser realmente uma missionária, eu posso ser alguém que vai falar do amor dele. Eu sou um limão azedo, não tem problema, mas com a massa, mas com o fermento e com a água, eu posso me tornar alguém, eu posso ser alguém. E de repente ela diz, eu não quero cântaros vazios, eu não
eu quero cântaros que me impedem de crescer. Deixa isso para lá. Agora existe uma fonte, um rio que está em mim e que eu preciso derramar sobre outros. Porque você pode pensar o que você faz é pouco, não é, queridos? E de repente aquela mulher, puxa aquele louvor, só um tema, não sei o que está no programado. Tu és. É esse? É de Deus. Puxa ele, só você rapidinho. Pode continuar com a bateria, pode continuar. E de repente aquela mulher, que não olhava para ninguém, descobre o seu Salvador. E de repente ela começa a dizer: vem aqui, Nicole, vem aqui com o seu cântaro. Dança, se expressa, deixa Deus derramar o que Ele tem em você para outros.